E aqui esteve. Muito obrigado, presidente Paim. Cumprimento o senador Mozarello, o senador Rubem Figueiró, todos que nos acompanham aqui pela Rádio Senado, pela TV Senado. O Tião hoje está no interior do Acre, como faz sempre, indo a Taumaturgo. Eu, lamentavelmente, não estou. O senador Aníbal está acompanhando. E ele depois participa de uma bela procissão de São Francisco. Hoje é dia de São Francisco. E ele participa em Tarauacá, é fantástico. Eu já tive a oportunidade de participar, inclusive estou fazendo postagem daqui a pouco na minha página, com a oração de São Francisco. Agora temos o Papa Francisco, que tem posto em prática lições que São Francisco nos deixou. Eu queria, antes de falar, porque pretendo falar, sobre a não aceitação por parte do TSE das assinaturas necessárias, ou seja, o TSE rejeitou o registro do Rei de Solidariedade da ex-senadora, minha conterrânea, minha companheira de Acre e durante muitos anos de PT, Marina Silva. Antes, porém, eu queria fazer aqui um agradecimento ao presidente Renan. Ontem nós recebemos, lamentavelmente, alguns colegas também ligados ao futebol, Vossa Excelência que foi atleta, tem que dizer que foi há muito tempo, né, pai? Senão vão duvidar. Só dizer que eu joguei no Flamengo de Caxias e ele não existe mais, eu não vou dizer a época que eu joguei futebol. E nós recebemos, então, ontem, um grupo de dirigentes de clube, inclusive o presidente do meu clube, do Botafogo, Maurício Assunção. E nós tínhamos, além do Maurício Assunção, o vice-presidente para o Centro-Oeste da CBF, o Weber Magalhães, o presidente do Vitória, Alex Portela, e o presidente do Curitiba, Wilson Ribeiro de Andrade. É uma comissão criada de dirigentes de clubes que estão tentando estabelecer um diálogo e que eu apoiei, e que, de alguma maneira, eu estimulei que fizéssemos a reunião, inclusive aos meus conterrâneos e companheiros aqui que me acompanham. Eu estou nessa foto do Jornal do Senado, segurando a camisa do Botafogo. Do outro lado tem uma vermelha e preta, mas não é do Flamengo, porque o pessoal do Flamengo vai começar a fazer brincadeiras comigo. Isso aqui é do Vitória da Bahia, que é vermelho e preto. Estou explicando, inclusive, para o pessoal do Acre, senão eles vão dizer que eu estou virando a camisa. Mas o propósito nosso é bem objetivo, presidente Paim. Os clubes hoje estão passando por grandes dificuldades. Eu ouvi ontem de que grandes clubes podem não começar o ano que vem, independente de estarem na Série A, Série B, por conta da crise que o futebol brasileiro vive. Agora, se nós, depois de 60 anos, vamos realizar a Copa do Mundo, nós tivemos aí a construção, questionada ou não, mas o fato é que nós temos novas arenas, vamos sediar um dos eventos de maior audiência do mundo, que é a Copa do Mundo, e nós podemos ter o seguinte cenário: vamos estar sediando o maior evento do futebol mundial e vamos estar vivendo a maior crise dos clubes. E acho que quem faz o futebol são os jogadores, os torcedores e, essencialmente, os clubes. Então, a posição é clara, é fazer um apelo ao ministro Aldo, que já recebeu essa comissão, fazer apelo ao Ministério da Fazenda. Os clubes não estão querendo perdão de dívida. A matéria expõe isso no Jornal do Senado, que está muito bem feita, como sempre, pelos profissionais que trabalham aqui. Os clubes estão querendo pagar, querem fazer uma espécie de lei de responsabilidade fiscal dos clubes, onde você tenha na fonte retenção de receitas, como do Time Mania, para pagamento de dívidas. Mas você não pode viver uma situação do futebol hoje onde um técnico ganha R$800 mil por mês. Para quem não sabe, isso é o salário de 4 anos de um senador. Salário direto é 4 anos. Um mês ganha 4 anos o que ganha um senador
da República. E eu quero saber quem vai bancar isso. Eu ouvi deles ontem. Eu ouvi um dirigente de clube dizer que um técnico pediu um valor perto desse, e ele falou, mas eu não posso pagar, o clube não tem como pagar 800 mil reais por mês. Ele falou, então, eu vou ficar aqui aguardando um outro presidente de clube desesperado me contratar. Porque quando a torcida vai para cima pelas derrotas, o desespero bate e a gente é contratado por valores como esse. Agora, ou a gente estabelece uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para os clubes, onde prevaleça o direito do jogador. Inclusive, o que é mais lamentável no futebol, eu conversava isso com o presidente Lula já há algum tempo, e ele é uma pessoa muito preocupada, o mais lamentável nessa questão do futebol é que você tem garotos talentosos de 13, 14, 15 anos, que já são parte de negócio, e aí são muitos deles de família muito pobre, viram negócio, daqui a pouco ficam famosos da noite para o dia, com contas milionárias, e aí perdem a cabeça. O presidente Lula defendia, inclusive, que tivesse um jeito de nós termos um acolhimento, uma estrutura que possa acolher a família e esse atleta para que ele não corra risco. Porque imagine uma pessoa muito pobre, humilde, o sucesso ou a fama, o dinheiro, destrói a vida de qualquer um, se ele se deixar levar, e é o que a gente vê muitos exemplos. Então, o futebol precisa de cuidado, e acho que o Brasil tem que fazer isso antes da Copa do Mundo. Os clubes precisam estar também melhores depois dessa Copa do Mundo, 60 anos depois de realização de 50. E a proposta nossa é de fazer uma mediação, o presidente Renan está se dispondo a fazer uma mediação onde se possa criar essa espécie de lei de responsabilidade fiscal de clubes. Então, cumprimento a todos que participaram da audiência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, colegas, companheiros que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, o senador Pedro Simão, que acaba de chegar, Vossa Excelência acompanhou ontem a sessão. Eu vim à tribuna hoje, primeiro orador, a lamentar e fazer um registro aqui sobre o desfecho desse episódio envolvendo a criação da Rede Sustentabilidade. O jornal Correio Brasiliense, que é o nosso jornal aqui de Brasília, traz uma farta matéria sobre o tema. Li hoje um artigo muito interessante da senadora Marina na Folha de São Paulo. Queria cumprimentar essa turma nova que está chegando aqui. Hoje é a segunda turma, salvo engano, de alunos que nos visitam. Mas eu vi hoje, senador Pedro Simão, o artigo da Marina na Folha de São Paulo, presidente Paim. É um artigo muito interessante. E lá fala, tem uma frase ou uma constatação que eu assino embaixo, que diz, é interessante, os partidos que buscam registro para depois buscar base social, passam. O partido que tem uma base social, que traz inovações e só precisa do registro, não passa. Não estou aqui querendo fazer uma crítica ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não. Ou muito menos ao voto dos juízes, dos ministros, das ministras, a ministra Carmen Lúcia, não estou fazendo crítica, até porque o TSE existe por conta de lei criada nessa casa. E ele funciona em função das leis que nós criamos. Mas nós estamos aqui com o calendário, o jornal preenche as suas mais importantes páginas, como todos os jornais do país hoje, manchetes como o saldo do troca-troca partidário, e exatamente no meio desse noticiário, nós temos, eu acompanhei ontem de casa, nós tivemos essa decisão do TSE que não acatou o registro ainda do Rede Sustentabilidade. Partido que eu assinei
como a lei permite. Sou do PT, estou muito bem no PT, meu partido tem uma história, tem sérios problemas, mas tem um legado importante feito, principalmente depois de Lula e Dilma no governo. Tenho muito orgulho do resultado, como sei que a Constituição nossa, onde estamos celebrando 25 anos dela, também tem um legado, que é a inclusão social nesse país, que é a melhoria do nosso país, isso é fato. Agora, o artigo, inclusive, da Marina de hoje, ela faz essa constatação. Partidos que buscam registro primeiro e depois buscam a representação social, conseguem registro. O dela, o Rede Sustentabilidade, tem um movimento social, tem um movimento legítimo, inovador da sociedade, carregado por muitos jovens e militantes de toda a parte do Brasil, e que apenas buscava o registro para poder fazer a disputa institucional, esse não consegue. E essa trajetória do Rede Sustentabilidade, inclusive na parte, e eu quero aqui... Senador Jorge, me desculpe, mas eu sei que para eles é importante... Claro. Os alunos que estão saindo saber que estão ouvindo o ex-governador do Acre, primeiro vice-presidente dessa casa, senador Jorge Viana, então estudante do Centro de Ensino Fundamental 206, do Recanto das Emas, sejam todos bem-vindos e leve essa imagem do Senado, que mesmo em sexta-feira o Senado continua atuando, debatendo e com discursos brilhantes como esse, o senador Mozailton, e ali o nosso decano, que é o senador Simon Franciscano, ali o senador Cristóvão, aqui de Brasília. Enfim, sejam todos bem-vindos. Levem um abraço de todo o Senado, às suas familiares e amigos e ao colégio. Obrigado, professor. Mas, caro presidente, agora chegou também o colega Cristóvão, que está sempre aqui na sexta. Hoje o senador Pedro Simão, Vossa Excelência certamente já fez as orações. Dia de São Francisco, abri falando que o Tião vai estar lá em Tarauacá, uma das procissões mais bonitas que eu participei é em Tarauacá, o dia de São Francisco, e é interessante porque, veja como é que são as coisas. Tarauacá é um município muito especial do Acre e o padroeiro é São José, mas a população é apegada a São Francisco. Então, com todo o respeito a São José, no dia de São José tem a missa, tem tudo, mas não tem uma festa como tem. Mas quando é o dia de São Francisco, aí o povo na rua, e vem gente dos seringais. Eu sempre, quando posso, participo da procissão da festa de São Francisco em Tarauacá, que tem como padroeiro São José. Então são as coisas do nosso povo que tem um jeito muito próprio de lidar com tudo, principalmente com sua fé. E eu também falei de termos um Papa Francisco, é um dia de São Francisco que celebramos tendo um Papa Francisco que procura pôr em prática as belíssimas lições de vida que São Francisco nos deixou. Mas, enfim, eu volto aqui. O senador Cristóvão, inclusive, na última sexta-feira, nós inauguramos aqui a sessão tratando desse tema, e eu digo que nós podemos perguntar, caro presidente Paim, caros colegas, o que a democracia ganhou, o que os partidos tiveram de fortalecimento, o que a representação do parlamento ganhou com esse troca-troca partidário vivenciado nos últimos dias. Eu acho que nós só perdemos. A democracia brasileira só perdeu. Porque nós estamos fazendo as coisas do pior jeito. É um jeitinho para que as pessoas possam trocar de partido sem ficar caracterizado em fidelidade partidária. E, lamentavelmente, foi o próprio Supremo que colaborou para que tivéssemos, que estejamos vivendo situação como essa. Quando ele falou que não poderia ter barreira para a criação partidária. Ora, não pode ter barreira para a criação partidária, mas o Rede Sustentabilidade encontrou uma barreira. Tinha as assinaturas, a própria ex-ministra Marina coloca muito bem, tinha as assinaturas, os cartórios entenderam que a assinatura de um jovem que ainda não votou não pode ser considerada, e de idosos que votam
votam não obrigatoriamente, também não poderiam ser... Enfim, o certo é que as regras no Brasil continuam frágeis e elas estimulam os profissionais da política e prejudicam aqueles que vêm com um sonho, com um sentimento. Eu devo dizer que alguns criticam, mas o Rede Sustentabilidade teve muita propaganda, teve muito apoio da grande imprensa. Eu acho que a grande imprensa fez certo, é uma novidade, é notícia. Um partido vindo da maneira que veio, tentando inovar nos conceitos, tentando inovar na maneira de organização, mobilizando jovens. É um partido novo, que vem para somar no meio desse cipoal de partidos que não tem, muitos deles, justificativa a não ser de que são partidos cartoriais, para negociar tempo de televisão e fundo partidário. O Rede Sustentabilidade veio de um movimento. Como veio o nosso PT? Como é que nasceu o PT, senador Paim, Vossa Excelência, que é fundador? O PT, aliás, o Rede Sustentabilidade, em outro tempo, 30 anos depois, está repetindo a trajetória do PT. De onde veio o PT? O PT veio do movimento social. O PT veio das ruas. O PT veio em função de um movimento de trabalhadores, trabalhadoras que se disseminou no Brasil e teve como um dos berços o ABC paulista, na luta por direitos, por cidadania, por democracia. E muitos falavam do presidente Lula, eu não estou querendo fazer nenhuma comparação, mas muitos falavam que ele estava confundindo, ele era líder de movimentos sociais, de trabalhadores, e não podia estar querendo criar uma central sindical como a CUT ou um partido como o Partido dos Trabalhadores. Foi assim que nasceu o Partido dos Trabalhadores. E outra, devo dizer, muito parecido com o Rede Sustentabilidade, o PT também teve muito apoio da grande imprensa. E a gente tem que, aquilo que é certo, tem que dizer o que é certo. Nós sempre tivemos, o presidente Lula sempre teve muito apoio da grande imprensa e ficou conhecido como líder, porque era notícia. Aliás, era uma boa notícia. E agora, a ex-senadora, que eu me inspiro para atuar aqui, eu me inspiro muito no trabalho da Marina e do Tião, como também outros senadores do Acre, mas o Tião e a Marina fizeram um trabalho brilhante aqui no Senado. Para mim e para o senador Aníbal, é muito difícil, inclusive, porque nós temos que... Como fazer para pelo menos chegar perto do que foi Tião Viana aqui no Senado e Marina Silva? Então eu acho... Senador, não é comum, mas me permita... Por favor. Essa frase nesse momento. Primeiro, dizer que eu assino embaixo do seu pronunciamento. O carinho que nós temos pela Marina é o mesmo. Conviveu conosco como senadora. Acompanhamos com tristeza o momento que ela saiu do nosso partido. Claro. Mas permita que eu diga também isso. Eu concordo com todo o princípio do seu pronunciamento, da onde surgiu o PT e da onde surge o Rede da Sustentabilidade da companheira Marina. E só quero dizer uma frase para as pessoas que talvez não tenham entendido a importância desse movimento que surgiu o PT e hoje o Rede Sustentabilidade e que infelizmente não teve ontem o processo de encaminhamento com reconhecimento. Eu só diria isso, senador Jorge Viana. Eu fui constituinte. Que bom poder dizer que o PT surgiu antes da Constituinte. A Constituição não seria a mesma, queiramos ou não, se o PT não tivesse, pela força que tinha nos movimentos sociais, dentro da Assembleia Nacional Constituinte, contestando, brigando, exigindo cada vez mais. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, a forma que surgiu o PT e como Vossa Excelência lembra muito bem o Rede de Sustentabilidade. Então, o Rede de Sustentabilidade é a transformação em um espaço institucional de um movimento social. E o PT foi isso. Agora, também se discute já o espólio da Marina. Eu acho que é cedo. Todos nós temos que aguardar. Até meia-noite do sábado, acaba o troca-troca partidário e, lamentavelmente, também é a data limite
para a filiação partidária, a não ser de situações específicas, juiz, membros de Ministério Público, que podem fazer uma filiação mais adiante e se candidatarem. Eu, particularmente, acho, sinceramente, que nós deveríamos ter mecanismo de candidaturas avulsas no Brasil. Candidatura avulsa. Qual o problema? Eu tenho um projeto nesse sentido, tramitando na casa. Isso sim seria um aperfeiçoamento da democracia. Mas o que nós estamos vivendo hoje é essa contradição. Um partido não pode ser criado, mesmo sendo fruto de um movimento social. E outros que são primeiro partido para depois ir buscar uma representação social, como bem colocou Marina no seu artigo hoje. E faço esse paralelo com a história. O senador Cristóvão é do PDT, foi nosso companheiro, ajudou a construir o PT, é do PDT. O PDT também vem em cima de uma história. Ele vem tendo na sua criação um movimento e depois ele se institucionaliza como partido. E já com líder, inclusive, Leonel Brizola. O PT nasceu desse jeito. Mas olha que contradição. Na semana, no mês do troca-troca partidário, é uma coisa absurda. Tempo de televisão, fundo partidário virou moeda. Você tem, olha, mais de 10% da Câmara dos Deputados trocou de partido. Em tudo que é estado, vejo o desespero de alguns líderes falando, como é que eu vou ficar? Está saindo 10% dos deputados que eu tinha e cada um encontra uma justificativa para pôr. E eu acho que a democracia fica menor, não fica maior. A representação no parlamento fica menor e não maior. Nós ficamos tendo que dar explicações maiores e não menores. E, no meio disso tudo, nós temos esse episódio. Mostra a necessidade de revermos. E aí não tenho dúvida, o PT estava certo. O PT está certo quando fala de um mecanismo exclusivo para fazer a reforma política, porque nem a mini reforma vai ser votada. E eu penso que nós temos que tomar uma providência com isso. Nós que temos mandato até 2018, nós temos obrigação de, chegando aqui os novos senadores, a nova Câmara dos Deputados, a gente... mas faça um apelo também à sociedade para que ela se manifeste. Eu vou ouvir a parte do senador Cristóvão, mas queria aqui fazer a ressalva. Não estou aqui culpando o TSE, não estou culpando os membros do TSE. Se tem uma inversão de valores, de papéis, e o resultado é esse que temos que explicar o inexplicável em relação à criação de partidos, nós somos os culpados. Os legisladores somos os culpados. Essa insegurança jurídica, essa regra que não atende o fortalecimento da democracia, essa regra que cria espaço para o troca-troca partidário, para esse mercado do mandato, para essas franquias de mandatos, quem criou fomos nós, os legisladores. Não fui eu, mas como eu sou membro dessa casa, tenho que também vestir a carapuça. Eu ouço o senador Cristóvão com muita satisfação. Senador Jorge, primeira coisa, verbalizar a quantidade de vezes que eu recebo aqui na internet e tudo, as pessoas me perguntando, você fala e não faz nada. Por que é que nós todos aqui falamos e não conseguimos fazer as coisas, senador Mozarildo? Será que é pura incompetência nossa diante de outros que não querem fazer? Será que falta um gesto mais forte de cada um de nós que quer mudar? O fato é que o que o senhor está dizendo é óbvio que a gente precisa fazer. Essa constituinte específica para a reforma política tem que ser feita. Aqui dentro a gente não vai fazer as mudanças. E é preciso destutelar a política. Não é possível que para criar um partido precise passar pelo voto de 7 juízes. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de ter isso se cada partido recebe fundo partidário. Por que não acaba com fundo partidário? Quem quiser criar partido, crie. Quem quiser manter seu partido, mantenha. Os militantes mantêm. Olha, senador, para estabelecer um diálogo, ontem recebemos dirigentes de futebol,
propondo a criação de uma espécie de lei de responsabilidade fiscal do futebol para estabelecer pagamento de dívida, para ter retenção de dinheiro na fonte de receitas próprias. E até o futebol põe Série A, põe Série B, estabelece regras para acesso. As escolas de samba também. Na política não tem. Na política, como Vossa Excelência, inclusive, colocou na última sexta-feira, nós discutíamos aqui, ainda tentando, de alguma maneira, opinar sobre isso, o que nós temos, de fato, é uma situação que eu faço para colaborar com a posição de Vossa Excelência. Eu perguntei, quando eu apresentei a proposta proibindo a doação de pessoa jurídica, que foi apoiada. Eu ia citar... Aí fica valendo só a pessoa física. O Obama arrecadou $700 milhões com um teto de $200 por doação, por pessoa física, nos Estados Unidos. Aí aqui um colega meu, influente da casa, chegou para mim e falou: mas Jorge Viana, eu sou contra mesmo. Porque como é que nós vamos fazer campanha? De onde vai vir o dinheiro? Eu falei, mas quem disse que para fazer campanha tem que ter dinheiro? Tem que ter proposta, meu. Isso. Então... Meu caro, tem que ter proposta boa. Dinheiro, para quê? Se já tem tempo de televisão, se você já pode fazer. Então, eu ia citar o seu projeto. Se a gente acaba o fundo partidário, e aí não é só contribuição para a campanha, não. É a contribuição para o dia a dia dos partidos. Os partidos passam a ser financiados pelos seus simpatizantes, como as organizações todas que existem na sociedade. E proibindo, o senhor tem toda a razão, financiamento por empresas jurídicas e limitando o valor por pessoa física, porque senão, vamos dizer, o Estado entra para financiar os partidos, para evitar que E complemento, senador, que era outra proposta minha, estabelecendo um teto de gasto por candidato, porque senão entra um milionário... Isso, na campanha. Na campanha, tem um teto para todo mundo. Aí fica uma regra... As regras ficam bem estabelecidas e as melhores propostas certamente vão ter uma maior influência. Eu estou falando primeiro do partido, depois a gente fala da campanha até. O partido ser financiado pelos seus militantes e simpatizantes e reduzir o gasto. Não precisa custar tanto dinheiro como o senhor mesmo diz. Hoje, a política, senador Moisés, está tutelada. Ela está tutelada pelos marqueteiros, para onde vai o dinheiro do fundo e as contribuições. Se não fosse o marketing, não custava tanto. Está tutelada pelos advogados, que é onde vai uma parte do dinheiro de todos os políticos. E, aliás, a gente sempre se pergunta de onde vem dinheiro para a campanha. E de onde é que vem dinheiro para pagar advogado? De vez em quando eu vejo aí que o deputado tal, o ex-deputado, gastou tantos milhões, o advogado cobrou 30 milhões. De onde vem esses 30 milhões? Nós estamos tutelados pela justiça, que permite ou não permite criar partidos. Nós estamos tutelados por uma porção de coisas. E o povo exprimido nessa tutelagem, sem margem de escolha. 20 milhões, por exemplo, queriam votar na Marina Silva. Foram tutelados e o voto deles foi cassado. Ao mesmo tempo, com toda a sinceridade, meu carinho por ela, ficava difícil a justiça também autorizar. Ficava difícil. Eu me coloco na pele dos juízes e estava difícil passar por cima das regras. O bom é que não precisasse a regra. Agora, se precisa da regra, tem que cumprir. Mas para que ter regra para ser candidato do ponto de vista de partido? Aí a candidatura avulsa, o Senado do País tem um projeto, eu tenho um projeto. A gente põe 1 milhão de votos, 1 milhão de assinaturas para ser candidato. 2 milhões, 5 milhões. Quem tiver 5 milhões de assinaturas pode ser candidato a presidente. Com isso, inclusive, não vai ter muitos. Talvez não tenha nenhum avulso se pedir 5 milhões de assinaturas. Mas se conseguir, como é que a gente vai negar o direito dessa pessoa se apresentar como candidato a presidente, a governador e a deputado? Só que aí não são 5 milhões, uma percentagem dos eleitores. Tem que destutelar a política. E isso só com a reforma muito mais profunda do que aquela que nós faríamos aqui e que vamos terminar sem fazer. Eu acho que o povo está querendo algo assim e nós não estamos ouvindo o povo. Nós estamos até vendo o povo na rua, mas não estamos ouvindo o povo na rua. É como levar um susto e não saber o que a pessoa disse. Não se preocupar. O povo está falando e quer uma reforma mais profunda. Eu resumiria na ideia de destutelar para democratizar
e dá mais poder ao eleitor do que a toda essa parafernália que hoje domina a maneira como se faz política no Brasil. E não estou dizendo nada novo, como o senhor também não, porque o resto do mundo que tem experiência democrática já é desse jeito. Copiemos as coisas boas, inventemos outras melhores ainda, mas como está, não dá. 20 milhões não poder votar porque faltaram algumas assinaturas, e os juízes terem que decidir isso mesmo, não estou criticando. Cria-se partidos com assinaturas falsas, e está comprovado, porque eu conheço gente que não assinou. Ou pagando por assinatura. Ou pagando pela assinatura. Conheço gente que não assinou, e está lá o nome, que estão entrando na justiça contra o Solidariedade. Não sei o PROS, não sei os outros. E a incerteza em quem é que vai votar, em quem é que não vai votar, quem é que vai ser cassado ou não por uma razão ou outra. A tutelagem está matando a democracia. Eu agradeço o privilégio da parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão, e devo dizer que concordo em número, gênero e grau com a análise que Vossa Excelência faz. Nós temos uma afinidade muito grande nesse tema. E devo dizer que, lamentavelmente, as eleições do ano que vem vão ser, o que é péssimo para o nosso país, sinônimo de corrupção. Porque para estar vencendo de maneira convencional as eleições do ano que vem, tem que ter uma banca e um banco. Uma banca de advogados e um banco para poder bancar as eleições. Olha, está saindo propaganda, ontem eu vi várias, não vou aqui entrar no mérito, de partidos e potenciais candidatos a presidente. São filmes fantásticos. São filmes que quem conhece um pouco desse negócio sabe quanto custa um filme daquele de 30 segundos que a gente viu ontem, de 15 segundos. São milhões de reais para cada filmete daquele. E esse negócio não tem fim. Quanto que vai custar esse espetáculo midiático ano que vem? Então, são situações complicadíssimas, ou seja, tem que ter um banco para bancar isso. E esse banco, para ter dinheiro, vai ter que ter muito compromisso de pós-eleição e vai ter que ter uma banca de advogado, porque a eleição no Brasil também não tem fim. A insegurança jurídica, quem ganha não leva, quem leva não ganha, enfim, é uma situação vexatória. Eu ouço o senador... Pois não, senhor? Senador Mazarido, só para brincar e não brincar. Baseada a campanha no banco e numa banca? E na banca, a gente vai precisar aqui transformar o Congresso em um bunker para se proteger contra o povo quando vier invadir isso aqui. É verdade. Ouço com satisfação o senador Mazarildo para poder concluir, senhor presidente. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência, como disse e também o senador Cristóvão Buarque, falaram num ponto que eu acho fundamental se realmente nós queremos dar mais transparência e maior confiabilidade nos partidos políticos e na política. Aí eu gostaria aqui de nós trabalharmos para encontrar um meio para apresentar uma proposição legislativa que seja para valer, para que os próximos eleitos para a Câmara, que é integral, e o terço que vai se renovar aqui no Senado... Não posso mudar de partido. Não, que ele não possa mudar mais de partido, mas principalmente que nós façamos de fato a reforma política, amarrar o compromisso de fazer logo após a eleição. Porque toda vez, e olha que eu estou alguns anos já por aqui no Câmara e Senado, quando chega próximo da eleição se fala em reforma política e aí o que se faz, como foi chamado aqui, mini reforma política, que no fundo, ao invés de atacar esses pontos que Vossa Excelência atacou, facilita. Então, eu entendo também que é uma desigualdade, por exemplo, grupos políticos que têm controle da mídia local, portanto, fica fazendo propaganda o tempo todo para o grupo político que domina aquelas emissoras de televisão e rádio. Então, eu gostaria muito de Vossa Excelência, junto com o senador Cristóvão, nós todos encontrássemos um meio de fazer uma obrigatoriedade, sem precisar convocar uma constituinte, para fazer reforma política em primeiro lugar,
reforma tributária e outras reformas que precisam ser feitas. Então, a gente amarraria um compromisso de todos os parlamentares que, a partir de após a eleição, começar a trabalhar nesse sentido. Vossa Excelência tem razão, eu agradeço a parte e incorporo ao meu pronunciamento. Então, senhor presidente, colegas senadores, eu queria dizer que muitos jornalistas me ligaram ontem, anteontem, perguntando sobre qual seria o caminho da senadora Marina, da ex-ministra Marina, depois da decisão do TSE. Óbvio que eu respondi que não tenho nenhuma autoridade para falar sobre isso, apesar de uma história de vida que muito me orgulha, de ter compartilhado com a Marina, de ter assinado o Rede Sustentabilidade, de reconhecer aqui da tribuna o papel importante que esse movimento social transformado em um instrumento partidário dará ao país. Porque agora vai ser feito o registro da Rede Sustentabilidade. A discussão toda e agora como fica? Uma pessoa que teve quase 20 milhões de votos, que está muito bem posicionada nas pesquisas. O presidente Lula, essa semana, deu uma entrevista falando que a Marina é uma figura extraordinária. E eu fico orgulhoso do meu estado do Acre, saindo da floresta, de um seringal. Fico orgulhoso da convivência, da amizade que a gente sempre teve. Independente de divergências que tivemos e até incompreensões que eu faço questão de registrar, mas eu tenho muito orgulho dessa trajetória, dessa luta, dessa batalha. A Marina, quando saiu do governo, que eu lamentei muito, quando saiu do PT, que eu lamentei muito, ela disse, olha, Jorge, eu vou compartilhar minhas utopias, ou as nossas utopias, como o Lula sempre fez, como o Fernando Henrique fez, como outros líderes fizeram. E agora se discute o legado, mas o que vai acontecer, como é que vão ficar os votos? Primeiro, tem uma coisa já, uma constatação que eu falo que é muito importante. Os votos dados à Marina são de pessoas muito exigentes, pessoas que não vão passar por tal efeito manada, são pessoas que certamente vão ter que ser conquistadas. Por isso que hoje todos os analistas da política se debruçam a entender um pouco do que pode acontecer. Primeiro, eu acho que a eleição de 2014 perde muito sem a Marina. Ela tem tempo ainda, pode se filiar a outra força política, esse prazo encerra meia-noite. Lamentavelmente não existe candidatura avulsa ainda no nosso país, apesar de ter proposta do próprio senador Paim, que preside essa sessão. Então eu queria dizer que temos que ficar na expectativa todos. Eu lamento o desfecho, não culpo também o TSE, o partido não apresentou a quantidade de assinatura, mas eu acho que tudo isso é em função desse desarranjo da legislação brasileira. E espero, sinceramente, que a gente tenha a possibilidade de ter uma Marina na disputa, porque ela ajuda a aperfeiçoar a democracia, a pôr uma agenda importante do desenvolvimento sustentável, de temas que hoje são temas importantes para o cidadão brasileiro, para o nosso país. Penso que uma eventual ausência da Marina na disputa eleitoral, o Brasil perde. O eleitor vai ficar, também vai perder. O debate vai perder. A democracia vai perder. Mas a decisão é dela. Até amanhã, meia-noite, ela tem a possibilidade de se filiar, de encontrar uma maneira de cumprir as regras do jogo e entrar no jogo. Mas eu faço questão, e agradeço a tolerância do presidente, de vir aqui na tribuna, pegar esse episódio e dizer o quanto que eu lamento não termos uma reforma política, não termos criado regras claras, não termos criado as condições de começar a valorizar a representação, o voto, representação dos mandatos, o voto, os partidos, e criar ambiente para que se resgate junto à sociedade brasileira, o respeito ao parlamento brasileiro. Quando Niemeyer, Lúcio Costa fizeram Brasília e colocaram o Congresso à frente, na Praça dos Três Poderes, e na parte mais alta,
é porque, como está na Constituição, todo o poder emana do povo e em seu nome deverá ser exercido. O parlamento deveria ser o espaço da representação do cidadão. Lamentavelmente, o interesse do cidadão não está plenamente colocado aqui dentro, apesar da ação de muitos aqui que me orgulha ser colega, tanto aqui no Senado como na Câmara. Muito obrigado, presidente, e fica aqui o registro para os anais do Senado do desfecho ruim para a democracia, ruim para o processo democrático brasileiro, da decisão legítima também do TSE de ontem à noite. Muito obrigado.